Oi, pessoal! Algumas pessoas me perguntaram como é que eu fiz o formulário de pesquisa do nosso curso, e aí eu resolvi fazer esse tutorial para mostrar. Cada um tem uma aplicação diferente no trabalho e algumas pessoas ficaram animadas em aprender como fazer para poder aplicar esse tipo de formulário no trabalho. Então, a primeira orientação é o seguinte: é preciso ter uma conta no Google. Eu, no caso, tenho o Gmail e já uso bastante o Google Drive, tá? Que é quem tem também um canal no YouTube, provavelmente já tem uma senha, né? Um login e senha do Google. Então é isso que você vai usar para acessar o Google Drive. Aqui está o endereço, então é drive.google.com. E aqui você tem a opção de criar. Você pode criar uma pasta. Todas essas aqui são minhas pastas. Aqui tem alguns arquivos soltos também dentro do Google Drive. E aqui tem uma opção de criar. Então eu posso criar uma pasta, um documento, apresentação, planilha, formulário, desenho, tem uma série de ferramentas, tá? Mas para fazer a pesquisa, o que a gente vai usar aqui é o formulário. Então, clicando no Google Form, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o tema. No caso da pesquisa do curso, eu escolhi esse padrão mais simplesinho. Mas, na verdade, já tem uma série de templates prontos aqui que podem ser escolhidos pelo usuário. Vou fazer um exemplo aqui como se tivesse uma loja de cupcakes, tá? Então, vou fazer uma pesquisa de satisfação dessa loja. Então, vou botar Cupcake Malu. Vou escolher esse template. Descrição do formulário. Vou colocar aqui uma pesquisa de satisfação. E aí eu vou inventar aqui algumas perguntas e vou mostrar para vocês as opções de resposta. Então, digamos que uma primeira pergunta seria da satisfação com atendimento. Então, vamos lá. Você está satisfeito com o atendimento de nossa loja? Aí a gente pode botar um texto de ajuda. Então, vamos colocar aqui, marque seu grau de satisfação. E aí eu posso escolher aqui várias opções de resposta. Então, texto é uma resposta discursiva curtinha, parágrafo é uma resposta maior, mas também discursiva, qualitativa. Múltipla escolha é quando eu já tenho as opções prontas e eu só preciso que o usuário preencha uma das opções. Caixas de seleção, eu vou poder ter várias respostas. Então, eu tenho várias opções, mas o usuário vai poder clicar em mais de uma resposta. Escolha de uma lista também, ele pode clicar em mais de uma resposta, se eu não me engano. Escala é o que eu preciso usar agora, eu já vou mostrar para vocês. Essa parte de grade, data e horário, eu ainda não usei, mas data e horário acho que são autoexplicativos. E grade que eu não sei bem como usar, mas isso é questão de explorar o programa, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar a escala, porque eu quero medir o grau de satisfação desse cliente. Na nossa pesquisa, inclusive, tem algumas respostas desse tipo. Então, eu vou dizer que no 1 ele está insatisfeito e no 5 ele está muito satisfeito. Então, eu concluí, eu posso dizer se essa pergunta é obrigatória ou não, vou dizer que ela é obrigatória, e aí eu vou adicionar um item, porque minha pesquisa não é só uma pergunta, então se eu clicar em concluído é como se eu estivesse terminando a pesquisa aqui. Então, vou adicionar um novo item. E aqui já dá para ver como é que fica mais ou menos o layout no formulário. Depois eu vou mostrar para vocês como fica o formulário no template que a gente escolheu. Eu tenho como editar, se eu vi que tem alguma coisa errada, eu quero mudar, eu tenho como editar essa primeira pergunta, tá? Aqui eu tenho como duplicar, digamos que eu quero uma outra pergunta só um pouquinho diferente dessa primeira. Eu posso duplicar essa pergunta e fazer as alterações necessárias. Ou eu posso excluir se eu tiver desistido. Mas eu vou aqui para a pergunta de baixo. Vamos dizer que eu quero saber o sabor preferido. Qual o seu sabor preferido de cupcake?
E aí, para essa pergunta, eu vou selecionar aqui múltipla escolha. Digamos que eu queira selecionar aí, eu quero que o cliente selecione um sabor só para eu saber qual é a estratégia do meu negócio. Então, eu vou perguntar se ele prefere chocolate, morango, baunilha ou coco. Opa. Ok? Eu também quero que seja uma pergunta obrigatória. Aliás, vou deixar ela como não obrigatória para vocês verem a diferença. Então aqui, nessa primeira que é pergunta obrigatória, aparece um asterisco e aqui embaixo não aparece nada, tá? Então só tem a obrigatoriedade nessa primeira. E vamos colocar uma última pergunta. Como você costuma comprar nossos produtos? Tem um errinho aqui. E aí, digamos que eu queira que ele selecione mais de uma opção. Eu quero saber quais são todos os meios que ele compra os nossos produtos. Vamos dizer que aqui seja loja física, loja online e teleatendimento. Tá certo? Nem sei se o português está correto aqui, mas ok. Vou adicionar também, então, uma pergunta aberta. Vou dizer assim, registre suas críticas e sugestões abaixo. E aí eu vou dizer que eu vou dar um parágrafo, tá? Que é uma resposta mais longa. Também não vou botar obrigatoriedade. Beleza? Então aí eu vou concluir a pesquisa. Então ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Então a primeira, eu usei 4 tipos diferentes de resposta para vocês verem. E eu posso deixar aqui uma mensagem de confirmação. Sua resposta foi registrada, vou manter isso. Muito obrigada por escolher a Cupcake Malu. Pronto. Ok? Então eu fiz aqui o formulário. Vocês viram onde eu cliquei? Ver formulário. Cliquei aqui, ver formulário duplicado. E aí ele abriu nessa página, que é uma página de simulação, como é que as pessoas vão visualizar. Então vocês viram que esse foi o template que eu escolhi lá no início. O formatinho da pesquisa fica sendo esse. Aqui ele marca quais são as perguntas obrigatórias, né? Diz a legenda. E aí eu tenho a opção de enviar. Isso na visão do cliente que está recebendo, tá? Se eu botar aqui enviar formulário, vou botar para o meu outro e-mail. Eu coloco aqui e vou encaminhar. Tá? Se eu abrir aqui o e-mail do Yahoo, é o que vocês visualizaram quando receberam a pesquisa do curso, tá? E aí, para as respostas, aqui vocês estão vendo que tem aceitando resposta e não aceitando respostas. Eu vou ativar ou desativar. Então, digamos que eu tenho um prazo, tá? Tem uma semana para receber as respostas. Depois de uma semana eu posso vir aqui e desabilitar. E no caso, vou entrar aqui no Yahoo para poder responder também, para vocês verem. Parece a pesquisa aberta aqui no e-mail, mas a gente percebeu que deu alguns problemas na hora de receber essas respostas. Então, vou clicar aqui no link e vou responder. Então, digamos que eu não esteja tão satisfeita assim. O sabor preferido é baunilha. Eu compro na loja física. Tá tudo maravilhoso. Pronto, uma cliente muito legal. Enviar. E aí o sistema exibe a resposta que a gente registrou lá. Ok? No formulário ele já acusou
que eu recebi uma resposta. Como é que eu vejo isso? Eu vou lá no Google Drive. Aqui vai aparecer o símbolozinho do formulário e o nome que a gente deu para o formulário. Então, Cupcake Malu. Aí eu entro nesse local e aí eu vou em respostas. Se eu clicar em resumo das respostas, ele vai abrir aqui aquele mesmo resumo que eu passei para vocês em PDF, tá? Então, ele já mostra em gráfico, a gente não tem trabalho nenhum para elaborar os gráficos. E ele registra aqui embaixo as respostas abertas também. Aqui embaixo que foi a última pergunta que eu coloquei, mas onde vier a posição da pergunta, ele registra tudo. E ainda tem uma estatística aqui de respostas recebidas por dia. Agora, digamos que eu queira ver isso numa planilha. Eu vou em respostas, ver respostas. E aí ele vai me abrir uma planilha como se fosse num Excel com as respostas. Isso é se eu quiser trabalhar as respostas de uma outra forma, por exemplo, ou se eu usar esse arquivo para carregar em algum outro lugar. Tudo bem, gente? Bom, eu acho que para um uso imediato da ferramenta isso atende. É claro que eu tenho várias outras opções aqui, mas na verdade para formular a pesquisa da maneira que eu fiz no nosso curso, foi basicamente essas ferramentas, foram essas que eu usei. Ok? Espero que esse tutorial tenha sido útil para vocês. E só complementando, para capturar a tela, eu estou usando o QuickTime Player. Então eu tenho uma opção aqui, que é a opção de Screen Recording, tá vendo? Aqui, olha. New Screen Recording, que é o que eu estou fazendo. Ok? Então esse não foi um tutorial de QuickTime, mas eu já aproveitei para mostrar essa ferramenta para vocês.